tem ficado cada vez mais difícil falar, uma vez que a gente vai entrando, né, nos aspectos cada vez mais essenciais e, e vão ficando de lado, né? Vão ficando meio de fora disso. Grandes teorias, grandes definições, grandes conceitos que são fáceis, né? Dá para falar por um tempão, encontra referências. E aí a gente pode citar livros e pode citar outras, né, professores e pode citar nossas próprias experiências. E aí traz elementos anatômicos, traz elementos da educação física, traz elementos médicos, né? E tudo isso vai enriquecendo toda essa ideia, como por exemplo quando a gente fala do alongamento, né? Teve esse momento no semestre anterior, falar do alongamento, por exemplo, e de tantas outras coisas. Agora, quando a gente fala do desejo ou da vontade, como força propulsora, me parece que dentro da tradição e da linguagem do yoga, a gente vai encontrar isso em dois termos. Um termo que é o Pranamaya Kosha, né? Esse corpo de prana, esse corpo das funções vitais, esse corpo de sensações, que é a forma como eu tenho procurado dizer, mas que talvez já não seja mais o melhor nome, né? Ele não é só um corpo que sente, mas ele é um corpo que se move a partir de agora, já que a gente fala que o desejo vem dessa substância. Ela é um corpo de sensações, sim, mas ela compõe mais do que isso, né? Tem uma ação envolvida. E aí, essa ação envolvida é o que o yoga vai chamar de Shakti, de potência, de força. Shakti é uma divindade, mas Shakti também é essa força, né? Essa potência. E que não é uma força ou uma potência desvinculada desse Pranamaya Kosha, né? Daria para a gente dizer que são coisas da mesma substância, né? Então, o que a gente está procurando se relacionar aqui é com algo ligado a uma função vital, né? Esse corpo de prana é o corpo das nossas funções vitais, é aquilo que anima a nossa matéria, aquilo que anima o corpo, aquilo que dá vida ao corpo, aquilo que diferencia o corpo vivo do corpo que perde a vida logo no instante seguinte, né? Então, o que deixa? Tem pulso, impulso. E todo esse complexo conjunto de coisas que dão a vida, sustentam a vida de um corpo. Entre elas essa potência, entre elas essa força, entre elas essa Shakti, essa força propulsora, essa força de movimento. Agora, é muito fácil a gente sobrepor outras qualidades de desejos a esse desejo que brota das funções vitais, né, do corpo vivo. Tantos outros que vão sendo da ordem da mente, da razão, do intelecto, do ego, e que se sobrepõem com facilidade, né? Ou no sentido de inibir, no sentido assim de castrar, né, um impulso,
Ou, às vezes, no sentido contrário, de gerar, né, criar uma vontade e um movimento a partir do desejo da mente de onde se quer chegar, de uma referência, de uma ideia, de uma meta, né, de uma determinação a partir de um objetivo, de um ponto de chegada e tal. Essas coisas existem e elas vão constantemente interagir, né, com o nosso desejo aí que a gente está buscando se relacionar. Elas vão aparecer o tempo inteiro. A gente está tentando identificar quando alguma coisa nos move de forma diferente. Quando alguma coisa adquire uma certa autonomia. Eu não sei se é tão óbvio essa diferença, né? Assim, não sei se é tão óbvio essa diferença. Reconhecer, né, o que me move, se é uma coisa assim de uma força propulsora do corpo, de alguma coisa de um movimento das mais visceral, né? A Juni falou isso mais cedo, ou se é alguma coisa assim do campo da minha intelectualidade de alguma forma, seja no sentido de frear ou no sentido de impulsionar. Então, então é isso. Então é isso. A gente vai, né, tentando decompor o que a gente faz em algumas coisas muito essenciais, né? Então, um corpo vivo, um corpo vivo que se move, um corpo que se alonga, um corpo que se contrai, um corpo que respira. E todas essas funções são funções produtoras da tal substância que constitui esse corpo de prana, ou do próprio prana, se a gente quiser começar a usar essa palavra. Então tudo isso produz, né, prana. O que quer dizer isso? Quer dizer que já existe alguma coisa nesse corpo vivo, né? Tem suas funções vitais, estão aqui, funcionando, operando. Mas o yoga não se contenta com esse nível de sobrevivência, né? Ele quer pegar e intensificar isso. O corpo do yoga é um corpo moldado a uma outra realidade, né? Não é a realidade, não é a realidade da vida, né? Da sobrevivência, mas é uma realidade de um conhecimento de uma outra potência. E essa potência, Shakti, ela, ela vem do cultivo, né? Do saber fazer, que através dessas coisas muito essenciais e básicas, que é o que a gente tem acesso, alongamento, contração, respiração, né? Movimento, através dessas coisas, de um determinado jeito específico, por isso que as técnicas existem e por isso que são tantas, através dessas coisas, potencializar, aumentar, né? Deixar crescer
alguma coisa dentro do corpo, deixar crescer essa substância dentro do corpo. Na linguagem do professor José Antônio, é como colocar fermento, né? Fermento na massa. Isso vai ganhando um tamanho. Então é como se a gente fosse colocando fermento, né, nessa substância à medida que a gente vai fazendo as coisas e cuidando dessa massa para ela crescer e enfim, tem todo aquele cuidado também para não deixar a coisa, né, se perder e se dispersar e se transformar em caos. Porque tem uma autonomia, né, e essas coisas são sempre muito paradoxais, né? Tem uma autonomia do material, mas essa autonomia não significa que existe uma perda de contato, né? Tem sempre uma coisa assim dando um contorno, dando uma contenção, deixando isso dentro do corpo, como se ao segurar, né, isso dentro do corpo fizesse justamente a coisa ter mais força, né? Como se ao apertar sentir a pressão que isso vai exercendo. E a gente não começou ainda nesse semestre a falar das técnicas, né? Então estou procurando me manter aqui num ponto muito básico mesmo dessa coisa dos elementos básicos mesmo, do movimento, do alongamento, da contração, da respiração, não de jeitos muito específicos. Depois a gente vai desdobrar isso em jeitos mais específicos, com técnicas mais específicas, mais localizadas, e a gente vai, né, tentar identificar o que aquilo causa em determinadas condições. Por enquanto, a gente está tentando fazer um reconhecimento da possibilidade de se trabalhar, praticar totalmente orientados por essa substância, né? Não tem nada assim que escape disso, não tem nada, tudo que a gente fizer que tiver desvinculado disso, né, a gente está perdendo o estado de yoga nesse sentido. A gente tá fazendo só movimento, só alongamento, só força, né? Tá perdendo aí a coisa, a coisa. É, vamos lá de novo, ver o que sai disso. Depois a gente fala um pouco. E a gente vai tentando compor, né? Tentando compor. Talvez uma fala a partir disso, algum registro a partir disso que nos ajude a seguir adiante, né? Para a gente não perder de vista. Então tá. Então vamos para o nosso mantra. O mantra já faz parte disso, né? Então o mantra já tem relação, essa fala já tem relação, não tem nada desvinculado, né? Não tem coisa que separa. A teoria, ela já é, né, ela já começa a mover alguma coisa nesse sentido. Não é separada, a gente não está fazendo uma teoria de elaboração intelectual, né? Não, é uma coisa assim muito diretamente relacionada com a prática, com o corpo. E assim se propõe ser o mantra